Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco sobre parapoliticologia e o novo curso da CCCI, Parapoliticologia aplicada à pré-intermissiologia. Então, como a gente já mais ou menos veio comentando, é um curso que trata basicamente de um processo de destravar a liderança interassistencial cosmoética de cada um, né, dos participantes, dos alunos, da equipe, de uma maneira geral, todos nós que estamos envolvidos, né, nessa questão de buscar um pouco mais de autonomia consciencial, um pouco mais de estofo consciencial para poder bancar os nossos autodesassédios e também os desassédios mais complexos, né, do grupo Karma mais antigo. Hoje nós convidamos dois professores do curso que vêm participar com a gente aqui, o professor Jorge Washington, que está aqui à minha direita, e o professor Gustavo Vieira. Os dois vão falar de temas no curso altamente instigante, altamente complexo, e estão se preparando já há um bom tempo, e são pessoas que são reconhecidas pelo tema de estudo, pelo tema de pesquisa, aqui dentro da comunidade. Então, com certeza, vão agregar bastante valor ao curso. Eu vou começar aqui com o Jorge Washington. Ele vai falar no curso sobre Heuerbeck's, uma mega decisão política. Vai ser uma aula online. Eu queria te perguntar o que você acha mais relevante dentro da Heuerbeck's para ser abordado assim em sala de aula com os alunos do curso. O que você acha que é o ponto principal? Assim? Eu vejo como ponto principal da Heuerbeck's a mudança do bloco do holopensene do planeta. Quando você começa, e os amparadores e a Equipex, de uma forma geral, começaram com a Heuerbeck's, eu vejo que é aquela intenção de mudar toda uma postura das consciências no planeta. É aquela história que sempre nós falamos, passar de hospital para o planeta escola e para um planeta mais evoluído. E de que maneira fazendo isso? Reurbanizando intra e extrafísica. Então, se você não muda essas condições, tanto da parte extrafísica, que é uma parte mais complexa ainda de você perceber, você não consegue alcançar toda essa questão da mudança do planeta para uma evolução mais rápida. A Heuerbeck's veio para acelerar a evolução do planeta. Uma coisa que a gente vê assim, Jorge, é que quando a gente fala de Heuerbeck's, normalmente o voluntário, a pessoa que está lá estudando conscienciologia, ela pensa assim, pô, isso não é para mim, né? Isso é coisa para o professor Valdo, isso é coisa para Serenão, isso é evoluciólogo, isso é um assunto que não me diz respeito. Deixa eu aprender aqui o meu EVzinho, deixa eu aqui ajudar a minha famíliazinha, né? E aí a gente chega com o tema Heuerbeck's. Então, assim, o que isso tem de link com o dia a dia da pessoa? Assim? Quer dizer, a Heuerbeck's, ela está no dia a dia, a pessoa pode pensar nisso sem esse tipo de bloqueio? Eu penso que aquelas pessoas que já alcançaram um nível de assistência, independente dela estar na Conscienciologia ou não, é lógico, quem está na Conscienciologia já tem um processo mais lúcido, pode contribuir de uma maneira maior, como mini peça. Mas mesmo aquelas pessoas que estão na sociedade, de alguma forma, já atingiram um nível de mega fraternidade ou de fraternidade, elas de alguma forma estão dando exemplos para o planeta todo. A gente vê toda hora na televisão os dois polos. Você vê aquelas consciências ainda que estão para ser reurbanizadas, ou seja, as cons-réus, que estão fazendo toda essa calamidade aí, Estado Islâmico, terrorismo, e você vê as outras pessoas que dão exemplo de fraternidade, de ajuda, de assistência. Então, como o muçulmano lá do supermercado. Isso, aquilo ali foi exemplo de a pessoa não ter a discriminação, entender e achar o outro como irmão, enxergar o outro como irmão. Era de outra religião, de outra postura, mas naquele momento ele visou a fraternidade. Você lembrou muito bem isso, me chamou muita atenção isso aí. E você vê por outro lado, os dois da mesma religião, um matou o outro. Quer dizer, o soldado era islâmico e morreu na rua por uma outra consciência que era islâmica. Então você vê a contradição nisso aí. Na verdade, é a índole da pessoa, é a intenção da pessoa que está comandando ela. No dia a dia, a gente vê muito isso. Você que está em casa, às vezes, o noticiário diz assim, o planeta está ficando louco,
as coisas estão acontecendo, é o fim do mundo. A Socin, ela não enxerga dessa maneira que está acontecendo uma mudança do planeta. Ela não enxerga a Herbex. Eles enxergam que as coisas estão piorando porque estão piorando. Aí a pessoa da religião puxa para o lado da religião, o outro puxa para o outro lado, vamos dizer, do militarismo, místico, mas não tem a lucidez para enxergar que isso faz parte de um processo que já aconteceu em todos os planetas, pelo menos os planetas que já estão evoluídos. Isso faz parte, as consciências, a IPEX, o Max Mecanismo, sabe o que está acontecendo. Parece que não tem controle, parece que é um descontrole, mas na verdade não é. Está tudo sob controle das equipes extrafísicas. Para nós aqui, meros humanos, para nós existe até um certo descontrole, mas tudo isso está sendo aflorado, essa poeira toda está sendo levantada justamente para ver quem é quem nesse jogo e quem estiver ainda em condições de um mínimo de fraternidade vai continuar nesse planeta. Aí nós podemos entrar durante o curso na transmigração. A gente pode ver aí, não precisa ser uma pessoa muito assim evoluída para ver que algumas pessoas nesse perfil do Estado Islâmico, o camarada vai lá e corta o pescoço de uma pessoa porque ele quer mostrar para o outro uma afronta. São pessoas que são grandes candidatos à transmigração. Se ele está fazendo isso hoje, imagina quantas vidas ele não vem fazendo isso. Então vai chegar num ponto que o Valdo, né, citando o Valdo, 2075 por aí, vai ser aquela, vamos dizer, o divisor de águas, né, das ressomas e o divisor de águas da transmigração. A partir dali, provavelmente, o planeta vai começar a entrar num estado de homeostase e de uma melhoria, né, no padrão, ou seja, naquilo que nós falamos, né, de um planeta escola, uma questão mais de educação, e essas com os réus que são mais renitentes vão ser transmigradas. Pô, o tema é fantástico. E tem muita coisa interessante para a gente poder pesquisar. É um tema muito... Agora, só pegando isso que você falou, aquela pessoa que está fazendo EV, aquela pessoa que ela se sente assim, olha, eu estou aqui no meu mundinho, de alguma forma ela está contribuindo. Se ela muda as energias dela, ela já vai mudar a energia da casa, ela vai mudar a energia da vizinhança, e ela está contribuindo de alguma forma. Muito bacana. Gustavo, você vai falar sobre estadismo, universalismo e interassistência, a cosmovisão parapoliticológica. E eu lembro que quando a gente te convidou para dar essa aula, o Gustavo é uma pessoa que tem um currículo, né, internacional, de liderança, que é bastante, um destaque bem importante do ponto de vista internacional. Você estava falando até de alguns projetos que você vai ter agora junto com a Argentina e o Reino Unido, a trabalho. E eu lembro quando a gente conversou que eu falei, Gustavo, vamos tentar, veja o que você pode ver assim do ponto de vista da reciclagem intraconsciencial, juntando com esse tema. O que você pensou em trazer para o curso, a tua contribuição em relação a essa aula? Eduardo Washington, tudo bom? Bem, a ideia é partir de uma premissa que é entender que toda manifestação consciencial tem uma dimensão política. A partir daí, conduzir a uma reflexão crítica que permita à pessoa responder a seguinte questão: a sua autopensenização está mais para hastear a bandeira do Estado Islâmico ou da ONU? Né? Então, tentar compreender de que modo nós nos conectamos, todos nós nos conectamos a princípios e propostas políticas, com consciência ou não a esse respeito. Né? Essa ideia de que a pessoa consegue ser apolítica, né? E aí ampliando isso para a política, né? Então a ausência de dimensão política na manifestação consciencial é uma falácia. Assim como a ideologia também seria uma falácia. Exatamente, porque a gente está sempre, de algum modo... Assim como a neutralidade nós científica. Partimos... Perfeito. Nós partimos de uma dada cosmovisão, de uma visão de mundo. Né? E nós expressamos essa visão do mundo nos atos mais simples do nosso dia a dia. Então, essa autoconsciência a respeito dessa, né, do exercício da cidadania e da paracidadania é que me parece que precisa ser melhor compreendido. Né? Há um conjunto de expectativas de reformas políticas, né? Mas a grande questão é que as pessoas não estão dispostas a encarar a sua própria reforma política. Perfeito. Então, a ideia é tentar construir um caminho, né, nessa aula
que permita a pessoa compreender realmente, né, como é que ela está inserida, como é que está o exercício da sua cidadania, da sua para-cidadania, né, dentro desse conjunto de possibilidades do belicismo ou pacifismo, né, você está mais para, né, afiliado à Baratrosfera ou Interludium, a gente poderia colocar também, né? Eu acho que do mesmo modo que o Jorge, né, a aula dele é uma aula de Heuerbex, a sua aula é uma aula de estadismo, né, é uma aula de universalismo. Então, são temas realmente grandes, são temas macro, né, e eu volto àquela pergunta que eu fiz para o Jorge, né, o que o voluntário, né, da conscienciologia, a pessoa que começou a pesquisar agora a si mesmo e a pesquisar a conscienciologia de uma maneira mais profissional, mais profunda, a hora que ela se depara, né, com esse tema, parece natural ele pensar, poxa, isso é uma coisa que não diz muito respeito a mim, né? Porque eu estou aqui no interior de São Paulo, eu estou aqui no interior de Santa Catarina, trabalho das 8 às 6 da tarde e dou um duro danado, e aí consigo assistir uma tertúlia de vez em quando, vou para Foz de vez em quando, e de repente eu vejo aqui estadismo e universalismo, né? O que você tem a dizer nesse aspecto, assim, para essa pessoa? Eu vou tentar, ao longo da aula, explicar como todo ato de manifestação consciencial tem uma dimensão política. Tá? Então, todo modo com que o sujeito se submete a determinada ordem jurídica, política, social, ou se rebela a ela, ou transgride em alguns momentos, né? Concorda ou discorda, ela acaba manifestando isso. Né? Então, ou seja, essa tendência de pensar pequeno ou de pensar politicamente? Eu acho que é isso mesmo. Compreender a sua inserção política também. Né? De algum modo, nós estamos inseridos também economicamente, né? Sob diversos aspectos, só que a pessoa muitas vezes ela não compreende de que modo isso acontece. Né? Então, sem um processo de alfabetização política e parapolítica, nós não vamos conseguir identificar o prioritário na maxi proexis. Essa me parece que é a questão. Fala um pouco mais sobre isso, essa questão da maxi proexis. Então, porque, sob o ponto de vista da política e da parapolítica, né, a minha aula estaria do estadismo, interassistência e universalismo. É fundamental a palavra interassistência para o universalismo, porque muitas propostas universalistas foram fanáticas ou, de algum modo, de dominação, né? Da Pax Romana, Pax inglesa, Pax Americana e por aí, assim por diante. É a paz com o big stick. Exatamente, é a paz com a espada, né? E a paz pela subjugação do outro. Então, essa perspectiva da interassistência é fundamental. Mas o que acontece? Se nós focamos, né, na compreensão da pequena ação a partir apenas do micro, não tem condições de compreender e de discernir o impacto daquilo no longo prazo e na multiplicação desses atos pelos diversos habitantes do planeta, ou pelas diversas consciências, né, que participam da nossa convivência no planeta. Agora, tendo uma visão de conjunto, isso acaba se tornando muito mais evidente. Né? É essa compreensão, essa visão de conjunto, é essa cosmovisão que permite identificar o impacto de multiplicação dos atos e de longo prazo que isso gera num processo grupal. O senso de responsabilidade íntima muda ao se perceber inserido nesse processo. É aquele negócio do senso de pertencimento. Né? Você se sentir pertencendo ao Max Mecanismo ou a um grupo que tem uma proposta maior que você, né? Perfeito. E aí, então, do universalismo, do estadismo ao universalismo, passando pela da interassistência, né? É se compreender realmente como cidadão do cosmos. Isso seria o melhor que nós poderíamos ter. E hoje em dia, com o processo da mundialização ligado a Heuerbex, há condições de compreender esses mecanismos muito melhores como jamais tivemos, né? Há leituras hoje em dia sobre qualquer recorte sobre os processos globais, econômico, de saúde, meteorológico, de desenvolvimento humano, de direitos humanos. Então,
Com isso, nós conseguimos ter uma visão de conjunto muito mais precisa. Essa visão de conjunto identifica com mais clareza o que é prioritário, né? Interessante isso.